Eu espero que Deus possa tocar o seu coração com aquilo que a gente vai compartilhar aqui. A vida de Marcos, que eu vou estar trazendo para vocês, ela não está completamente, ela não está ali na Bíblia sendo descrita. A gente vai a partir de historiadores, de pessoas que escreveram sobre ele. Nós vamos trazer aqui alguns textos da Bíblia que falam sobre Marcos. Eu vou também adiantar para vocês, vocês que foram assistir posteriormente, olha lá, o nosso aviãozinho está chegando, ó, todo dia, todo sábado, 6 horas da tarde, ele está passando aqui, ó, tá vendo aqui? Deixa eu ver, aqui, ó, isso aqui é um aviãozinho, ó, que está passando aqui entre as nuvens. Então, gente, então, para marcar o nosso encontro aqui, o João Marcos, ou Marcos, o evangelista, a gente vai ter alguns aspectos, algumas vezes que falam de João Marcos, uns acham que é o evangelista, outros não acham que é o evangelista, outros acham que é o primo de Barnabé, não é evangelista, outros acham que é o primo de Barnabé o evangelista. Eu sei, gente, que ninguém confirma, mas eu vou seguir aqui a tradição, aquilo que a tradição fala. Elas são unânimes em dizer como ele é morto, inclusive, aonde é que ele inaugura a igreja, que é a igreja de Alexandria, lá no Egito, né, tal. Então, quer dizer, a gente vai ter, vou compartilhar com vocês aqui algumas coisas que são históricas e outras que são bíblicas. E a gente vai ver que todos os evangelistas, os apóstolos, eles pegaram os dons que Deus deu para que o evangelho crescesse, para que se desenvolvesse. Vou colocar que Marcos, ele foi chamado por Deus, aqueles 70, né, os 70 discípulos que foram pregar, que está lá inclusive sendo colocado ali, quando em Mateus, ele manda, né, os discípulos irem para as outras regiões, quando ele manda as pessoas irem pregar, e Marcos está ali entre eles, né? E aí uma coisa que, olha aqui, o Marcos 14:43, vamos começar aqui por algo que estava acontecendo lá, quando Jesus foi beijado por Judas, quando ele foi traído. Alguns consideram, eu também creio, até hoje, eu sempre entendi que aqui era o Marcos que estava ali, o próprio escritor do Evangelho de Marcos. Olha só, Marcos 14:43 diz assim: e logo enquanto Jesus estava falando, chegou Judas, um dos 12, ele lá no meio da multidão, que tinha espadas, varapaus e tal, e quando eles chegaram lá, deu um beijo em Jesus, e logo se aproximou de Jesus e o beijou, ao que eles lhe lançaram a mão e o prenderam. Mas um dos que estavam ali, puxando a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Um dos que estavam ali, tá? Um dos que estavam ali era Pedro. E eu já vou dar um teaser para vocês aqui, que esse evangelho de Marcos, provavelmente foi Pedro quem ditou para Marcos poder escrever. Então, assim, a gente considera, porque Pedro, né, era um pescador, não era muito letrado, mas Marcos escreveu para ele, tanto que aqui ele não quis falar ele como Pedro, né? Ele falou um dos que estavam ali, né? Puxou a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou a orelha. Disse-lhe Jesus: saístes com espadas e varapaus para me prender como um salteador? Todos os dias estive convosco no templo a ensinar e não me prendeste, mas isto é para que se cumpram as escrituras. E aí, olha que detalhe nesse evangelho. Nisto, todos o deixaram e fugiram. Ora, seguia-o certo jovem. Está vendo que ali? Feriu, ali antes ele colocou, feriu o servo do seu cortou, mas um dos que estavam ali feriu-lhe. E agora aqui, um certo jovem, envolto num lençol sobre o corpo nu, o agarraram, mas ele, largando o lençol, fugiu despido. O que todos acreditam que foi o próprio Marcos. Porque quando ele estava escrevendo o evangelho ditado por Pedro, ele quis colocar esse detalhe, que era detalhe dele, daquilo que aconteceu com ele, ainda menino, ainda jovem. Então, considera-se que a primeira entrada de Marcos nessa história, grava isso, tá? Grava isso, foi ele fugindo nu, fugindo, tentando escapar. É assim que começou a história
daqui ele começou seguindo a Cristo, depois ele saiu fugindo. Olha só, ele fugiu. Aí depois, um pouquinho mais para frente, quando a gente vai lá em Atos, diz assim: depois de assim refletir, foi à casa de Maria, mãe de João, que tem sobrenome Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. Quando ele bateu ao portão do pátio, uma criada chamada Rode saiu a escutar e, reconhecendo a voz de Pedro, não abriu o portão, mas correu para dentro e anunciou: Pedro está lá fora. Lembra quando o Herodes, Agripa, mandou matar Tiago e ficou com tanta moral, ficou com tanta felicidade, todo mundo ficou feliz com isso, que ele quis matar Pedro. Aí ele prendeu Pedro, vou fazer um trava-língua aqui, ele prendeu Pedro, e depois que ele prendeu Pedro, ele queria matar, mas um anjo foi lá e libertou Pedro. Libertou Pedro, e Pedro foi para a casa de quem? Do João Marcos. Justamente a casa do João Marcos. E o que está acontecendo na casa do João Marcos? Oração. Estavam orando, estavam ali glorificando a Deus, estavam ali orando por Pedro, e Pedro estava sendo liberto pelo anjo do Senhor. Então ali estava a libertação, e estava ali também Marcos, de novo, Marcos estando aqui na história. Falaram que ela estava louca, mas Pedro continuou a bater, e quando abriram, viram e pasmaram. Mas ele, acenando-lhes com a mão para que calassem, contou-lhes como o Senhor tirara da prisão, anunciando ali a Tiago e aos irmãos, e saindo partiu para outro lugar. E aí ele continuou: logo que amanheceu, houve um grande alvoroço entre os soldados. Aí teve aquela briga toda, que iriam matar aquele soldado, porque eles deixaram ele fugir e tal. E aí, no versículo 24 diz: e a palavra de Deus, isso tudo no capítulo 12 de Atos, e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, que não tinha mudado ainda para Paulo, e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando consigo a João, que tem sobrenome Marcos. Então, vamos ver a cena. Naquela época, Saulo não era mais importante que Barnabé. Barnabé era mais importante que Saulo. E Barnabé que ficava coordenando lá juntamente com Pedro. Então Pedro ficou liberto. Ali na casa de João Marcos estavam fazendo oração. Aquele mesmo menino que fugiu agora estava lá com todo mundo orando, clamando por Pedro. Pedro se libertou. Aí Barnabé vai viajar com Saulo, que é o Paulo, e aí leva com ele João Marcos. Você vê que João Marcos, ele sempre está ali nas beiradas, né? Ele nunca está na evidência, ele sempre está ali como um auxiliar, né? Capítulo 13 de Atos. Estes, pois, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegaram a Salamina e anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinham a João como auxiliar, e Marcos, primo de Barnabé, aí é o Marcos. Todos eles pertenceriam aos 70 discípulos, que foram enviados por Jesus para pregar o evangelho na Judeia. Aqui, Marcos já entra como auxiliar. Ele estava ali recebendo, ele estava ali viajando junto, agora ele já estava como auxiliar. Vamos lá agora para Atos capítulo 15 agora. Em Atos capítulo 15, agora nós vamos ver primeira briga entre cristãos. Gente, tinha briga naquele tempo, você acredita? O pessoal brigava. Olha só, algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar para visitar os nossos irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como eles estão indo, porque eles pregaram, fizeram a primeira viagem. Vamos fazer um tour de novo para a gente ver como que está indo, né? E Barnabé queria levar João, também chamado de Marcos, mas Paulo não achava prudente lembrá-lo, pois ele os abandonou na Panfilha, não permaneceram com eles no trabalho, e a partir dali tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Ou seja, Paulo rejeitou o Marcos porque o Marcos não estava firme, ele estava vacilando. Eu não vou com esse carinha aí não, eu não vou com ele não. Se você quiser você vai, mas vai para outra banda, eu vou para outro lugar. E ali eles brigaram sério.
teve um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé levou consigo Marcos e foi para Chipre, e Paulo escolheu a Silas e partiu, encomendado pelos irmãos a graça do Senhor, e foi para Síria. Então um foi para Chipre, Barnabé e Marcos, e Paulo e Silas foram para a região da Síria, ali na Cilícia. E aí já houve uma separação. Então olha a vidinha do Marcos ali. Um menininho que estava lá recebendo o pessoal, que foi viajar com os missionários, que começou a auxiliar, que abandonou o pessoal, foi rejeitado aqui por Paulo, mas lá na frente, olha o que acontece, olha a virada. Ainda, isso daqui de acordo com as igrejas ali do Egito, as igrejas cristãs ali, né? Com aquela tradição, falando que Marcos, ele depois de recomendado, depois ele começou a ser recomendado e ele começou a evangelizar mesmo. E ali ele começou a ir por alguns lugares que eram uns lugares muito críticos, que ele começava a ir. Mas olha só o que Paulo escreveu aos Colossenses. Saúda-vos também Aristarco, meu companheiro de prisão, e Marcos, primo de Barnabé, a respeito do qual recebestes instruções. Se for ter convosco, recebei. Se ele for ter com vocês, recebem ele. Paulo já estava recomendando Marcos aqui aos Colossenses. E lá em Filemão, Paulo diz, Filemão tem um capítulo só, no versículo 24, assim como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Opa! Aqui Paulo já está chamando Marcos de cooperador. E ali em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, aí que é legal, procura vir ao meu encontro o mais depressa possível, porque Demas, lembra que ele falou que era cooperador? Demas, havendo amado mais o mundo, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galícia e Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma Marcos, traze-o contigo, pois ele me é de grande auxílio para o ministério. A gente está trazendo aqui a história daqueles que morreram pela fé. E nós vamos chegar lá depois. Mas eu queria contar um pouquinho antes essa história do Marcos, que é maravilhosa, é linda demais. Porque você vê um menino fugindo quando Jesus estava sendo preso. Você vê um rapaz que estava junto com o pessoal da oração. Ele estava junto com o pessoal da intercessão. Ele estava parceiro no Evangelho. Aí ele começou a viajar com os apóstolos, com o pessoal que era líder. Ele começou a auxiliar esse pessoal. Você está vendo a trajetória? Como agora ele está auxiliando. Ele pisa na bola, porque ele dá uma vacilada lá. Mas depois Paulo o recebe de novo, o destaca de novo, o chama de cooperador e agora diz que ele é de grande auxílio. Isso, como eu sempre falo, aconteceu há 2000 anos atrás, mais ou menos lá por volta dos anos 60 depois de Cristo, toda essa trajetória. Ele deve ter nascido uns 10 anos antes de Cristo, e nessa trajetória toda, né, dizem, né, que era 10 anos, ou no ano 10 depois de Cristo, no ano depois de Cristo. Então ele vem ali numa trajetória que ele vai crescendo. Muitas vezes nós nos vemos assim como aquele jovem lá que foge, que não está certo das coisas, que não se sente capaz, que se sente menosprezado, ou nem todo mundo dá valor. Eu não sei qual que é o meu ministério, eu não sei o que eu tenho para fazer, eu não sei o que Deus quer de mim. E às vezes fica naquela dúvida de ministério. Mas você vê que Marcos, no momento certo de Deus, Deus vai fazendo a pessoa crescer. Então saiba de uma coisa, Deus sabe o teu momento, Deus sabe a tua trajetória, Deus sabe as tuas dificuldades, Deus sabe as suas facilidades, Deus sabe aonde você cai, Deus sabe onde você se recupera, Deus sabe todas as coisas. E Ele está escrevendo a tua vida com sinais e maravilhas. Ele vai lá e abre uma porta, Ele vai lá e fecha outra.
Ele vai lá e faz um milagre aqui, ele vai lá e faz uma outra coisa aqui, ele deixa uma luta aqui, uma tempestade ali, mas em tudo isso, meu querido, minha querida, Deus está te treinando, assim como Marcos, Deus estava capacitando ele com experiências. Não existe um chip que se coloca na cabeça e transforma a pessoa do dia para a noite. A transformação das pessoas ocorre dia após dia. Algumas se transformam para o bem, outras se transformam para o mal. Mas de qualquer forma haverá uma transformação. E Marcos aqui foi sendo transformado por Deus, de um menino ali quase que sem muita responsabilidade, para um jovem que agora tem o seu valor. E quando ele vai até Pedro, né, utiliza ali como um evangelista e companheiro ali naquela trajetória, Pedro começa a ditar para ele tudo que ele viveu com Jesus Cristo. O evangelho de Marcos é o evangelho de Pedro. Olha a honra que Marcos teve. Um menino que agora está tendo a honra de escrever um evangelho e mais, está tendo a honra de fundar a igreja de Alexandria. Ele funda ali a igreja de Alexandria, começa a trazer o evangelho para o Egito. Marcos é considerado como o primeiro evangelista da África, é o primeiro a estar encravando uma igreja lá na África, lá no Egito, e começa ali uma grande obra e dissemina ali uma grande obra. Isso é lindo porque mostra que nós, não é pela nossa capacidade que nós vamos ser alguma coisa. É claro que Deus nos capacita para fazer, mas não é porque é por nós mesmos. Essa capacidade não vem... Claro, a gente precisa fazer a nossa parte, mas o Senhor nos dá capacidade através de tudo que Ele nos coloca no nosso dia a dia. O Senhor nos dá capacidade para a gente crescer, como Marcos cresceu, como você está crescendo, como todos nós crescemos, quando Ele dá para nós essa orientação através da vida, através das dificuldades, através das experiências, através dos problemas que temos que resolver, através de tudo, dos sonhos, através das experiências, através até da parada total. Deus nos prepara para algo grande que Ele está escrevendo das nossas vidas. Marcos não tinha a mínima noção que 2000 anos depois nós estaríamos lendo o que ele escreveu. Marcos não tinha a menor noção, e nem quando ele estava morrendo ele saberia do impacto que ele teria na vida de bilhões de pessoas. E você, qual é o impacto que Deus vai trazer através da tua vida, que você não tem nem ideia ainda? Então o que temos que fazer é aproveitarmos a cada momento, fazer o melhor que nós podemos fazer, para que a seu tempo Deus faça através de nós a sua obra ser realizada. Marcos, como diz assim os historiadores, que Eusébio inclusive, que escreveu sobre isso, diz que num determinado momento ele estava pregando tanto contra a religião daquela época ali em Alexandria, que era helenista, né? Que tinham vários deuses, deuses do bem, deuses do mal, deuses do lugar bom e deuses do baixo local, tal, que havia uma guerra. Então eles adoravam esses deuses com oferendas, e Marcos foi lá bater contra. E quando Marcos foi bater contra, conta a história que amarraram ele pelo pescoço numa corda e foram puxando e arrastando ele pela cidade até que fosse decepada a cabeça dele e ele morresse dessa forma, trazendo o evangelho naquele lugar. E é incrível como no mundo as pessoas que são dirigidas e impulsionadas pelo espírito deste mundo querem cortar a cabeça das pessoas que são do bem. Mas Marcos sabia, eu acredito até que quando ele estava ali sofrendo, eu acho que ele estava glorificando a Deus. Porque como você vê, todos eles foram mortos de forma muito abrupta, muito grotesca, muito dura. Eu creio que até como um sinal de honra.
da morte do próprio mestre. É como se, olha, é uma honra para mim morrer desse jeito, porque estou morrendo seguindo os passos do meu mestre. Então vários mártires, e acontece hoje tem muitos mártires morrendo porque estão pregando o evangelho, diferente aqui do Brasil, que aqui a gente, aqui tem a facilidade, talvez até essa facilidade nos deixa um pouquinho mais fracos, porque diz que quando você tem dificuldade, você forma homens fortes, e quando você tem facilidade, você forma homens fracos, isso que dizem por aí. Mas eu creio que aquele que é servo do Senhor e consegue entender a palavra do Senhor e consegue entender o seu momento na vida, como eu falei ontem, quem quiser, muitos aqui já assistiram ao que nós falamos ontem, que nós não estamos nessa vida para viver a nossa vida, estamos nessa vida para viver a vida em Cristo Jesus. Então que a gente possa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, possamos ter dele essa direção para saber o que é que Deus quer escrever através da nossa vida. E eu espero que Deus esteja escrevendo uma história linda através da sua vida, que você possa estar orando pelas pessoas, que você possa estar abençoando as pessoas, que você possa estar intercedendo pelas pessoas, que você possa estar compartilhando aquilo que é do seu coração com as pessoas, que você possa fazer e escrever a história na vida das pessoas, assim como Cristo, mesmo ali na cruz, ali, como Estevão sendo apedrejado, como Tiago sendo morto, todos eles, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ou seja, havia no coração deles, todos que são dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, um reconhecimento de que os seres humanos são assim mesmo. Nós vamos fazer o quê? Vamos bater, vamos matar, vamos brigar? Não adianta. O que nós temos é que viver a nossa parte, fazer a nossa parte, viver o melhor que a gente pode nesta vida, nos doando aos outros e sendo o exemplo de Cristo, vivendo a nossa vida não por nós mesmos, mas já vivendo em Cristo Jesus, para que as pessoas sejam abençoadas através da sua vida. E Marcos fez isso. Um menino frágil, um menino não tão seguro, um menino não tão estável, mas que a seu tempo serviu a Paulo, serviu a Barnabé, serviu a Pedro, escreveu o Evangelho e no final fundou uma igreja e morreu com honra, martirizado. Então eu acho que assim, as histórias nos falam sempre, e eu espero sinceramente que a minha história possa tocar a vida de outras pessoas, que a sua história possa tocar a vida das outras pessoas. Assim você estará escrevendo a história que Cristo quer escrever com a tua vida. Levanta a tua cabeça, prega o Evangelho, faz a tua parte, seja um exemplo para que pessoas olhem para você e digam: ali vai um exemplo de um cristão, ali vai um exemplo de uma cristã. Nem sempre podemos ser o primeiro amor, mas podemos ser a mais linda história na vida de alguém. Oh, que lindo, Ana Maria, que lindo! Nem sempre podemos ser o primeiro amor, mas podemos ser a mais linda história na vida de alguém. Não deixe a sua vida passar batida. Não deixa não. Faça a diferença na vida das pessoas. Seja um exemplo na vida das pessoas. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por mais esse dia, obrigado por mais essa palavra, obrigado porque o Senhor mostrou através da vida de Marcos, que mesmo ele muito simples, muito, Senhor amado, sem tanta força, mas ao longo de sua vida foi adquirindo força. Que o Senhor nos faça adquirir força a cada dia, que a gente possa crescer no amor, no perdão, na graça, na vitória, em todas as nossas lutas, possamos crescer no nome de Jesus. E eu te peço, Senhor, abençoa os meus irmãos, abençoa cada um deles, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E se você puder, compartilhe essa palavra com aquelas pessoas que estão precisando ouvir um pouquinho mais da vida de Marcos aí, para poder aplicar na sua própria vida, tá bom? Eu vou orar agora, ministrando a bênção apostólica sobre a sua vida, e que essa bênção esteja também estendida a toda a sua família. Que o amor de Deus Pai,
a graça infinita de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos, um beijo no coração e até segunda-feira, se Deus quiser. Fiquem na paz do Senhor.